Olá pessoal, bem-vindos, tá certo? Bem-vindos todos. Hoje nós vamos falar de saúde da criança, tá certo? Nós vamos falar quais são os cuidados da enfermagem em todo esse processo do parto, puerpério, alojamento em conjunto, tá certo? Orientações sobre vacinas, sobre cadernetas, tá certo? Tudo isso a gente vai estar falando aqui, orientando e também é, dizendo o que é necessário a gente para mudar alguns cenários. Nós da equipe de saúde, qual é a nossa importância para a gente mudar alguns cenários, algumas situações que acontecem ainda durante esse, esse período da mulher, que é um período muito sensível, é um período que algumas mulheres sempre sonharam. Então, assim, qual é o nosso papel para estar contribuindo para que esse parto aconteça de uma forma humanizada, de uma forma saudável, de uma forma onde a mulher não fique com traumas, tá certo? Não tenha nenhum resquício de trauma, tá bom? Então, a gente vai começar falando sobre os cuidados da enfermagem no pré-parto, tá certo, gente? Quando a gente começa a falar de enfermagem no pré-parto, o que a gente pensa, assim, de imediato? Acolhimento, tá certo, gente? É muito importante que a gente tenha esse olhar humano de acolher essa gestante, de estar explicando para ela o que está acontecendo, estar explicando para ela sobre o trabalho de parto, tá certo? E aí também orientar, tá certo, os serviços da maternidade, qual é o horário que ela vai tomar café da manhã, o horário que ela vai jantar, o horário que ela vai almoçar, tá certo? Tá orientando as rotinas ali do serviço para a gestante também não ficar perdida. Orientar também ao acompanhante, tá certo? Também uma coisa muito importante é a gente manter a conversa aberta, né? Tudo que a gente for fazer com a gestante, todo procedimento, invasivo ou não, tá sempre ali orientando. Olha, gestante, sempre pelo nome, né, gente? Eu acho muito importante a gente se atentar a isso, a não ficar chamando de mãe, não ficar chamando de é, gestante, não. Se a paciente tiver um nome, chame ela pelo nome. Ó, Maria, é isso que vai acontecer, você vai sentir algumas dores, é normal, tá certo? Tudo é normal, essas dores que você está sentindo é porque a sua musculatura está se distendendo, tá certo? A sua bacia, ela está abrindo espaço para o bebê se encaixar perfeitamente para o parto acontecer normal, tá certo? Então a gente sempre mantendo esse diálogo aberto, tanto com ela quanto com o acompanhante, tá certo? Uma coisa bem importante a gente falar sobre acompanhante. Quem a gente deve escolher para acompanhar a gente na maternidade? Nós mulheres, né? É importante a gente escolher pessoas que já tenham uma vivência, tá certo? Que já foram mães ou que então que cuidam de crianças, entendeu? Tá sempre ali com uma pessoa que ativa para fazer tudo que a gestante não pode fazer, tá certo? Por quê? Porque depois que o bebê nasce, né? É o período do puerpério, é o período da mulher se recuperar daquele esforço físico, de todo aquele processo que foi o trabalho de parto, tá certo? E aí, em relação aos banhos, o primeiro banho, a enfermagem que tem que dar, tá certo? É um banho bem limpinho, bem esterilizado, luva estéreo, tá certo? Tudo bem arrumadinho. Mas os banhos seguintes, quem vai ter que dar vai ser a acompanhante, entendeu? Até a gestante não conseguir se locomover ou estiver com dificuldade, com muitas dores, tá certo? Principalmente se elas forem acometidas da cirurgia, né, a cesariana. E aí, essas gestantes que são acometidas da cesariana, elas têm que ficar um tempo em repouso, tá certo? Elas não podem se mexer, tá bom? Então, o que é importante a gente estar auxiliando a conversar com esse acompanhante para estar assistenciando essa gestante todo esse tempo, tá certo? E aí, quando ela chega no pré-parto, depois a gente explicar tudo o que está acontecendo, né? Principalmente para as mães primigestas, né? Aquelas mães de primeira viagem que nunca tiveram bebê e aquelas mães adolescentes também, certo? Muito importante a gente se atentar a essas mães adolescentes para estar sempre orientando medidas básicas, né? Porque por ser adolescente, provavelmente o nível de escolaridade é baixo e aí não tem tanto conhecimento de mundo, né? Não sabe nem como é que
aconteceu, e aí a gente tem que estar orientando sempre e estar sempre no pé dessa gestante, tá certo? Principalmente se ela for adolescente. E aí a gente está orientando a gestante a estar deambulando, tá certo? Está caminhando. Vamos nos acostumando também com os termos técnicos, tá certo, pessoal? Por quê? Porque nós estamos lá no nível técnico, então a gente tem que ir se acostumando com os termos técnicos, tá certo? E aí orientar essa paciente a ficar deambulando, né? Que a gente diz que deambular. Também tem alguns exercícios, tem o cavalinho, dependendo também de quantos centímetros a gestante tá. Se ela pode, tem a bolinha também, que ela pode ficar ali sentada e sempre com o acompanhante do lado, certo? Se ela for deambular, se ela for ficar no cavalinho, sempre alguém acompanhando para caso ela sinta alguma contração e perca a o equilíbrio, aí tem sempre alguém do lado para estar ali socorrendo ela, tá certo? Orientar sobre o trabalho de parto, explicar para ela, olha mãe, olha tal pessoa, Maria, né? Porque a gente tem essa mania mesmo de falar mãe, mãezinha, não sei o quê. E aí é bom a gente chamar pelo nome, tá certo? Para ser uma coisa mais profissional. E aí a gente orienta, olha, o trabalho de parto acontece assim, você vai sentir contrações de tantos em tantos minutos, tá certo? É importante que você faça força na hora que o seu bebê estiver saindo, na hora que estiver no trabalho de parto, você faça força. Sempre orientar a gestante a botar o queixo no peito, tá certo? Se for aquela posição normal, para parir, tá certo? Aquela que geralmente é no leito. E aí, gente, tá orientando essa gestante para quando for na hora do trabalho de parto, ela tá com o queixo no peito para fazer a força, tá certo? Para fazer a força para o bebê sair, orientar para a mulher não gritar. Porque, gente, gritar não ajuda. Quando a gente grita, a gente perde o fôlego. E aí, se a gestante perder o fôlego, ela não vai ter forças para estar empurrando, para estar fazendo força para aquele bebê tá saindo, tá certo, gente? Então é importante a gente estar ali do lado, orientando, conversando, explicando para ela, olha, é isso que tá acontecendo, tenha calma, respire, faz aquelas respiradas que a gente sempre vê, né? Em filmes, em aquela. Por quê? Porque essa respiração vai ajudando a mulher tanto a aliviar um pouco a dor, quanto a fazer forças para as contrações, tá certo, gente? E é importante todas as vezes que ela tiver contração durante o trabalho de parto, né, que a gente tem como sentir, porque quando a mulher tá tendo contração, a gente toca na barriga dela e a barriga dela tá bem dura, tá dura, dura, dura. Por quê? Porque o bebê porque é a contração, tá certo? Que está acontecendo. E aí a gente orientar também, porque essas gestantes, elas podem ter esse alívio dessa dor, tá certo? Tem o banho de aspersão, aquele banho quente, né? Que a gestante toma e joga aquela água nas costas e dá aquela aliviada. Tem também as massagens de conforto, que tanto a equipe da enfermagem pode fazer, quanto o acompanhante, tá certo? É bem importante a gente estar ensinando, estar auxiliando ali aquela massagem de conforto para aliviar as dores daquela gestante, tá certo? Porque a gente sabe que às vezes um trabalho de parto, principalmente de uma primegesta, ele pode durar mais que 24 horas, tá certo? Por quê? Porque aquela mulher não tem ainda experiência, às vezes ela tem uma dificuldade para dilatação e às vezes o parto tem que ser induzido, tá certo? O médico indica um misoprostol, então soro glicosado, tá certo? Sempre tá ali estimulando para que essa mulher entre em trabalho de parto o mais rápido possível. Claro que existem alguns médicos que não têm tanta paciência para esperar esse trabalho de parto, que é mais demorado, né? E o Ministério da Saúde, ele preconiza que o parto seja cada vez menos cada vez menos com intervenção, entendeu? A gente tem que só ajudar o bebê a sair, mas ali é com o bebê, é com o bebê, com a mãe, tá certo? A gente tem que fazer um parto cada vez mais humanizado, tá certo, gente? E aí, também lembrando para as mães que tem que ser submetida a cesariana, tá certo? É muito importante, porque às vezes a mulher vai para cesariana por motivos de que
O bebê pode estar com sofrimento fetal, né? Que quando a gente vai fazer a ausculta dos batimentos cardiofetais, o batimento do bebê está ali, está diminuído. A gente percebe que ele está com bradicardia, que a gente chama, né? Que são os batimentos diminuídos. E aí também pode ter a apresentação não cefálica, que é quando aquele bebê, ele simplesmente está sentado, tá certo? No útero da mãe, ele está sentado, ou ele está deitado de lado, e aí ele não está na posição correta, e aí essa mulher tem que ser submetida à cesariana, tá certo? E aí quando ela faz a cesariana, tem um processo a mais que a mulher é do parto normal, tá certo? Porque as mulheres que fazem cesarianas, elas têm que ser submetidas a colocar uma sonda, tá certo? Então, é o papel do enfermeiro tá passando essa sonda e aí depois que o enfermeiro prepara todo o material e passa a sonda, essa gestante ela é encaminhada com o técnico para ela é encaminhada com o técnico para ele preparar ela para a cirurgia, tá certo? Tirar todos os adornos, importante a gente falar isso, tá certo? Pra gente tirar todos os adornos, brincos, se ela tiver algum piercing tem que tirar, óculos, se ela tiver alguma prótese dentária também tem que tirar, tá certo? Muito importante. E aí, depois de tirar todos os adornos, a gente bota a touca na gestante, coloca aquela batinha nela, sempre com a abertura virada para trás, para facilitar o anestesista quando ele for realizar a raquinestesia, tá certo? Importante também, se a mulher for cesariana, a gente tem que orientar ela sobre os cuidados pós-raquidianos, tá certo? Que é pós essa anestesia que ela pode ter uma cefaleia raquidiana, tá certo? Se ela falar muito durante a cesárea, se ela ficar muito com a boca aberta durante a cesárea, se ela levantar a cabeça, tá certo? Por quê? Porque quando você faz uma raquidiana, você tem que ficar 100%, tá certo? Deitado, retinho, não pode levantar a cabeça, não pode. E aí, se ela levantar a cabeça ou se respirar, vai acumular gases e aí ela vai ficar com dores abdominais, tá certo? E com a cefaleia também. E aí tá orientando essa gestante. Também é importante a gente falar que antes da gente botar o bebê para mamar, botar o bebê para oferecer o aleitamento materno, né, fazer a promoção, a gente tem que ver os exames, os testes rápidos contra algumas doenças, tá certo, gente? E aí a gente vai para a sala de parto, tá certo? Quais são os cuidados da enfermagem na sala de parto? Olha, eu costumo falar que o principal trabalho do cuidado da enfermagem é organização, tá certo? A gente vai para a sala, aí chega carrinho de emergência, desculpa, chega kit de parto, tá certo? Checa o berço aquecido, vê se ele está funcionando. Tem que testar todos, assim que a gente chegar no setor, o que a gente tem que fazer? Testar todos os aparelhos, ver se alguma medicação de emergência tá faltando, tá certo? Tá checando também todos os equipamentos, como eu já disse, o laringoscópio, tá certo? É muito importante a gente estar testando, né? Que a gente tem o laringo infantil e o laringo para mãe, caso alguma coisa aconteça. Alguma intercorrência, né? E aí, tá sempre testando todos esses equipamentos para quando o parto estiver acontecendo, nada ficar fora da vista do médico, para tudo ser acessível, fácil e rápido para aquela emergência, tá certo, gente? E aí, a gente também tem a parte da gente organizar todo o material que vai ser usado, tanto na assistência do RN, né, pela pediatra, quanto com o obstetra para assistência da mãe, tá certo? Então, geralmente quem está na sala de parto é um obstetra, uma enfermeira, uma técnica e a pediatra, tá certo? Para qualquer intercorrência que aconteça. Então, geralmente, intercala da enfermeira ficar com a mãe, ou ficar com a RN, ou a técnica ficar com a mãe ou com a RN. Geralmente, tem sempre essa intercalação, tá certo, gente? E aí, se a gente for ficar com os cuidados com o RN, o que a gente tem que fazer?
realizar o clampeamento umbilical, tá certo? Geralmente a gente tá ali na assistência junto com a pediatra. Depois que ela realizar tudo, né, o teste de Apgar que a gente vai ver mais a seguir, a gente administra a vitamina K, tá certo? É muito importante a gente administrar a vitamina K. Por quê, gente? Porque a vitamina K, ela previne hemorragias, tá certo? E aí, a gente tem que administrar 1 miligrama no vasto lateral, tá certo? Geralmente, a gente faz naquelas seringas de insulina, e aí é uma unidadezinha, tá bom? E aí a gente administra também o nitrato de prata 1%, tá certo? Nos olhos e se for menina na vulva também, tá bom? Para prevenir a oftalmia gonocócica, tá certo? Que é quando as mães, elas são portadoras de gonorreia e podem transferir para o bebê, podem estar transmitindo para o bebê, tá certo? Então é importante a gente sempre ter esses cuidados em mente. E aí, como de serviço é rotina, com questões de alguns dias a pessoa pega o hábito e já faz aquilo tudo bem rápido no automático, tá bom? Muito importante a gente estar nessa assistência rápida para estar ajudando a pediatra, para estar auxiliando ou a enfermeira em caso ela precise de alguma assistência, de alguma ajuda, tá bom? E aí a gente também tem que proporcionar um ambiente aquecido, tá certo, gente? Muito importante a gente, se puder, né, claro, tá apagando um pouquinho a luz, tá deixando um ambiente um pouquinho mais escuro, porque o ambiente escuro, aquele ambiente aquecido, vai proporcionar com que a mulher tenha... Desculpa, gente. Vai proporcionar com que a mulher tenha uma liberação de ocitocina, daquele hormônio do prazer, onde ela vai se sentir um pouquinho mais relaxada, onde ela vai se sentir mais segura, entendeu? Sempre com o acompanhante do lado, sempre tá orientando o acompanhante para tá dando aquela força. A gente também da equipe de enfermagem tá dando aquela força, bora mãe, faz força, seu bebê já tá nascendo, bora, vai dar certo, entendeu? Então a gente tem que estar sempre nesse papel também. Aquele papel de aconselhamento, de psicóloga, de assistente social, tudo isso, a equipe de enfermagem acaba sendo um pouquinho, tá bom? Realizar, depois, né, que a mãe tiver, que a pediatra tiver feito todos os exames no bebê, qual é a nossa função? Realizar as medidas antropométricas, tá certo? A gente tem que realizar o perímetro cefálico, tá certo? Realizar o perímetro torácico, o perímetro abdominal, o peso e a estatura, tá certo? E aí a gente pode estar falando futuramente sobre essas medidas antropométricas, como é que a gente mede, tá certo? Que aí a gente pega aqui do osso occipital até aqui as duas, a lambdoide e a pragmática, tá certo? As duas moleiras aqui, que é muito importante a gente também ter cuidado para não estar sacudindo muito esse bebê, tá bom, gente? Não é correto a gente fazer aquela brincadeirinha de sacudir o bebê assim, tá certo? Por quê? Porque isso pode... O cérebro do bebê, o crânio do bebê, ele não está fechado, tá certo? Ele fica com aquelas aberturas, aquelas fissuras aí. E o que pode acontecer? O cérebro do bebê lá dentro ficar chacoalhando e isso pode trazer algum dano para a criança, tá certo? Então tá sempre orientando os acompanhantes, os familiares, para sempre tá tendo aquele cuidado, não ficar pegando muito na mão do bebê, beijando a mão, tá certo? Beijando o rostinho do bebê. A gente tem que estar sempre orientando essas mães, tanto as primegestas, como as que já tiveram as múltiplas também, como as que já tiveram muitos filhos, tanto quanto as adolescentes, tá certo, gente? Muito importante a gente se atentar a isso. E aí, o que a gente faz assim que esse bebê nasce e tá tudo ok com esse bebê? Contato pele a pele com a mãe, tá certo? Muito importante esse vínculo, esse fazer esse contato. E também, durante esse contato, estimular o aleitamento materno, tá certo? É muito importante que o aleitamento materno seja estimulado na primeira hora de vida da criança. Por quê? Porque a primeira hora de vida da criança são muitos riscos que ela está correndo ali. Há infecções, é um ar novo que ela está respirando. Às vezes a criança, ela ingere um pouco de líquido amniótico junto com mecônio, tá certo? Às vezes quando ela fica muito tempo, durante o trabalho de parto, ela vai e
engole aquele mecônio, engole aquele líquido amniótico e aí durante a avaliação da pediatra ela vai tá tirando aquele líquido, fazendo uma aspiração, tá certo? Por isso que é bem importante a gente estar testando tudo, o oxigênio, tá certo? Aquele aspirador a vácuo que a gente tem que estar sempre regulando de acordo com o que a pediatra pedir, tá bom, gente? Então, nessa sala de parto, a nossa importância é imprescindível, né? Porque sem a organização da enfermagem, sem a assistência à enfermagem, todos esses profissionais aí estariam todos perdidos. Então, por isso que é importante a gente fazer tudo muito bem feito, tá checando, está verificando, colocando a data em tudo, tá certo? Foi trocado esse oxímetro aqui, vamos botar a data, entendeu? Tudo tem que ser datado, muito importante. As vacinas a gente tem que. As vacinas não, desculpa. As medicações, a gente tem que estar verificando para ver se está tudo correto, se tem alguma medicação vencida, tem que estar trocando, entendeu? Tem que estar tudo correto, porque se alguma intercorrência acontecer no parto, esse equipamento que a enfermagem organizou vai ser o equipamento que vai salvar a vida do bebê e da mãe, tá certo, gente? E aí, quando a gente fala de sala de parto, a gente também tem que falar de uma coisa bem importante, que é a assistência ao RN, se ele tiver necessidade de reanimação, tá certo? Quando é que a gente sabe que o bebê precisa de necessidade para reanimação? Se ele não tiver com... E aí a gente tem que estar prestando essa assistência se o bebê ele tiver uma frequência cardíaca menor que 100, tá certo? Menor que 100 BPM. Se ele tiver uma respiração irregular, como é que a gente sabe? A gente sabe que o bebê ele tem uma respiração abdominal, né? Ele não respira igual a gente assim, ó. Não, a respiração dele é só na barriga, né? E aí a gente vê também, ó, as abas do nariz. Por isso que é importante a avaliação de Apgar, tá certo? Por quê? Porque ele vai ver se o bebê precisa dessa reanimação ou não. E aí, quais as necessidades que a gente tem que fazer quando o bebê precisar dessa reanimação? Promover calor, tá certo? Aumentar o berço aquecido, ver também, isso depende também da idade gestacional, às vezes o bebê nasce com menos de 29 semanas, e aí o peso dele também não é adequado, ele geralmente pesa 1,5 kg, e se a criança pesar 1,5 kg, ela vai precisar de mais calor, né, gente? E aí, manter a permeabilidade das vias aéreas, tá certo, da criança. Avaliar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, para ver se o RN está correspondendo aos estímulos que a gente vai estar realizando, tá certo? Realizar uma ventilação com compressão positiva, tá certo? Após 30 segundos, ver se o bebê tá mesmo, tá certo? As medicações, caso seja necessário, né? A gente tem a adrenalina e tem o expansor de volume. Mas só se necessário, só se depois de algum tempo a frequência do bebê estiver abaixo de 60 BPM, tá certo? É importante a gente lembrar. A gente é muito importante, gente, nessas horas, porque o médico, ele tá todo estéreo, então todo o material, quem tem que estar buscando, quem tem que estar pegando, quem tem que estar ali entregando pro médico, todo o material é a gente da equipe de enfermagem. E aí, gente, olha, isso daqui é o que acontece quando a gente não aplica quando a gente não administra o nitrato de prata, tá certo, gente? A 1%. É isso que acontece. A oftalmia gonocócica, ele causa isso nas crianças. Pode prejudicar a visão da criança, ela pode perder alguns porcentos da visão. E também pode causar a perca da visão, tá certo, gente? É importante a gente estar sempre nos atentando a esses cuidados, tá bom? E aí esse daqui é um bebê que a gente vê que ele tá cheio de vernix caseoso, tá vendo? Essa camada esbranquiçada no bebê, ela não é ruim, gente. Quando a gente vê um bebê assim, o bebê não está sujo. Pelo contrário, o bebê está protegido, tá bom, gente? É muito importante. Por que esse vernix é importante? Porque ele protege o bebê no meio intrauterino, tá certo? Lá dentro do útero da mãe, onde ele tá lá com presença do líquido amniótico, essa camada de vernix, ele tá protegendo e nutrindo a pele do bebê, tá certo? Por isso que às vezes uns bebês, quando eles saem
muito prematuros, eles saem todos cheios de verme caseoso. Então, quanto mais velho o bebê estiver na barriga da mãe, né, depois de 42 semanas, o bebê, ele praticamente, às vezes, ele nasce sem esse verme caseoso, tá certo? Que é importante também, a gente tá orientando a mãe e a família a não esfregar para tirar esse verme, tá certo? Ele sai de uma forma natural, ele sai sem precisar de esfregaço, então tem que deixar para proteger o bebê, tá certo, gente? Muito importante isso. E aí, a gente fala da avaliação de Apgar, tá certo? Como eu já tinha mencionado antes, ela é uma avaliação muito importante para saber como é que está a vitalidade do bebê, tá certo, gente? E quais são quais são os sinais que os pediatras eles avaliam nessa escala, certo? Eles avaliam a frequência cardíaca, tá certo? Se ela tá lenta, se ela tá abaixo de 100 BPM, entendeu? Aí todas elas têm uma numeração. Por exemplo, a frequência cardíaca, se ela estiver ausente, a pontuação vai ser 0. Mas se a frequência cardíaca estiver maior que 100 BPM, né? O que é que acontece? Essa pontuação vai ser 2, tá bom? E aí, o que é que ele avalia? Ele avalia a frequência cardíaca, ele avalia a respiração, se ela tá lenta, se ela tá irregular, se o bebê tá chorando, tá bom? Ela avalia o tônus muscular, se o bebê, ele flexiona as extremidades, a perninha, o bracinho, tá certo? Se ele faz algum movimento ativo, sem ninguém tá estimulando. Avalia também a irritabilidade reflexiva, tá certo? Que é se o bebê tosse, se o bebê chora, se ele espirra, se ele faz alguma careta, tá bom? É muito importante a gente tá também auxiliando esse médico nessa avaliação, tá bom? Avalia também a cor do bebê, tá certo? Se ele tá azul, se ele está pálido, se ele está cianótico, né? Que é azulado, que a gente chama. Muito importante a gente saber os termos técnicos, certo, gente? E aí, avaliar se o corpo tá róseo e as extremidades estão azuladas, tá certo? Cianóticas. Ver se todo o corpo do bebê está róseo, porque aí a pontuação dele vai ser... se o corpo estiver todo róseo, a pontuação vai ser 2. E aí, na escala tem tudo certinho e aí vai significar, as notas do Apgar vão significar se o bebê ele está tendo uma asfixia ou se ele está tendo uma boa vitalidade, tá certo? Geralmente o Apgar ele tem que ser medido no primeiro e no 5º minuto de vida, tá certo? E aí o que que acontece? Às vezes quando o bebê ele apresenta um Apgar menor que 5, esse bebê tem que ser avaliado pela escala de Apgar nos próximos 20 minutos, de 5 em 5 minutos, tá certo? É bem importante a gente saber disso. E aí, asfixia grave é quando o bebê apresenta de 0 a 3 na escala de Apgar, tá certo? Esse bebê está com asfixia grave, tem que ir para UTI, tá certo? Tem que ter uma oxigenoterapia para estar ali estimulando esse bebê a respirar normal, tá bom? Aí tem a asfixia moderada, que é quando o Apgar dá de 4 a 6, tá bom? Então a gente sabe que o Apgar de 7 a 10 é um Apgar de um bebê com boa vitalidade, que é uma boa adaptação, ele está se adaptando melhor ao meio extrauterino, tá certo? E aí, gente, é sempre importante lembrar que às vezes, quase nunca, o bebê, a nota do bebê é 10 no primeiro minuto, tá certo? Geralmente é 7, é 8, 9, quase nunca 10. Porém, isso não significa que tem nada de errado com o bebê, tá certo? Significa que a vitalidade, que ele tá se acostumando. E aí, quando o pediatra reavalia de novo, após os 5 minutos, o que é que acontece? Ele já vê que há uma melhora, o bebê já apresenta a 10 na escala, né, gente? Então, desculpa, muito importante a gente estar atento à avaliação de Apgar. E aí, quais são os cuidados da enfermagem após esse nascimento do bebê? Após o puerpério, nesse período de puerpério, né, gente? A gente tem que estar verificando os sinais vitais, tanto da mãe quanto do RN, tá certo? De 6 em 6 horas, bem importante. O primeiro banho, quem é que vai realizar? Somos nós, da equipe de enfermagem, tá certo? Nós realizamos o primeiro banho com luvas estéreis, tá certo? Aquele primeiro banho também é um banho pra gente estar orientando os pais
os pais, os acompanhantes a estarem prestando atenção naquele banho e estarem explicando também que o bebê, ele é frágil, mas ele também não é uma porcelana, tá certo? O bebê, ele é frágil, mas o bebê, ele pode ser levantado, ele pode ser segurado, existem apoios que facilitam o banho, tá certo? Importante a gente falar sobre o banho, que a gente tem que falar para os acompanhantes e para a mãe que o banho tem que ser realizado só uma vez durante o dia, tá certo, gente? O bebê só pode tomar um banho, tá bom? Para ele não perder calor, tá certo? Para ele não tá perdendo calor, tá certo, gente? O que é importante também? A gente está explicando para essa família que o banho tem que ser rápido, tá bom, gente? Não é aquele negócio de aqueles banhos de gato, não, mas tem que ser um banho rápido, tá bom? O que é que eu oriento geralmente no primeiro banho, para o bebê não perder tanto calor? Lavar primeiro a cabecinha dele, tá certo? A gente faz aquela manobra da trouxinha, né, que lembra quando o bebê tá no útero. E aí, se o bebê estiver chorando muito, a gente também aconselha esse método pra mãe, tá certo? Que a gente faz tipo uma trouxinha e o bebê se sente bem aconchegado e bem acolhido, como se ele estivesse no útero novamente. E aí, o que a gente faz? Eu geralmente faço essa trouxinha e vou lá, testo a água, tá certo? Muito importante. Uma coisa importante também. Quando a gente for dar banho no bebê, a gente preparar todo o material e deixar tudo perto, tá certo? Porque a gente for dar banho sozinho, a gente tem que ter tudo ali perto. A gente não pode deixar o bebê um minuto, só um segundo sozinho. Então, tem que vai usar sabonete líquido, bota sabonete líquido aqui, toalha aqui, fralda aqui, álcool 70, né, com algodão pra fazer a limpeza do coto. Outra coisa que eu vou orientar mais adiante. E aí, tá fazendo a limpeza dessa cabecinha do bebê, nunca com as pontas dos dedos, tá, gente? Nunca a gente deve limpar o bebê assim, esfregando, nunca. A gente tem que estar sempre limpando assim, ó, com a palma da mão da gente, tá? E a gente vai limpando, limpa a cabecinha, limpa o rostinho, nada de esfregaço, tá bom? Bem importante. Ah, o bebê tá cheio de vermes, o bebê tá cheio de sangue. Não tem problema, isso daí vai sair com o tempo. A gente vai, limpa aquilo que tiver em excesso, certo? Sem esfregaço. Depois limpa o rostinho, limpa as dobrinhas aqui, tá certo? E aí, depois que você tiver limpado a cabecinha do bebê, você pega o bebê, bota de novo coloca o bebê ali onde ele estava deitado para tirar a roupinha, né? Aí a gente vai, tira a roupinha dele bem rápido, tá certo? Tira a roupinha e aí começa a dar um banho. A gente pega, geralmente, eu pego o dorso do bebê fica aqui e a gente pega no bracinho aqui dele, tá certo? Porque essa é uma posição que dá pra você segurar o bebê e botar ele de costas, tá certo? Pra ele ficar com o peitinho aqui. E aí, essa é uma posição também bem confortável pro bebê. Outra coisa, quando for dar banho na cabecinha do bebê, nos atentarmos à proteção das orelhas, tá certo? A gente faz esse movimento aqui e quando a gente segura no bebê, a gente consegue segurar com as duas mãos, a gente segura desse lado e segura do outro lado pra não está entrando água no ouvidinho desse bebê, tá bom, gente? E aí, limpa tudo, dá aquele banho, assim, um banho rápido, né? Dá aquela limpeza nas dobrinhas do bebê, limpa a genitália, sempre, gente, lembrando das meninas. Quando o bebê for uma menina, a gente tem que sempre estar orientando a família a fazer aquela limpeza de frente para trás, tá certo? Aquela limpeza da vulva para o ânus, nunca do ânus, né? A limpeza ela não pode ser assim. A gente não pode limpar assim, a gente tem que limpar assim, tá certo? Muito importante a gente estar orientando para evitar infecções urinárias nesses bebês, tá bom, gente? Outra coisa, assim que terminar o banho, o bebê, né? A gente enxuga o bebê bem rapidinho e coloca já a roupinha do bebê. O que é importante a gente estar orientando? A limpeza do coto umbilical, tá certo? É muito importante a gente estar limpando, porque quanto mais limpar o coto, mais rápido ele se mumifica e mais rápido ele vai cair, tá certo?
E não tenha medo, tá certo, gente? A gente tem que explicar isso para as mães. Não tenha medo de fazer a limpeza do coto. Por quê? Porque aquilo é um tecido morto, é uma pele morta, tá bom, gente? E aquilo dali vai cair, então tem que ser limpado. E tem que ser limpado bem, com álcool 70 e algodão. Pode ser com cotonete? Pode ser com cotonete também. De preferência, porque o cotonete ele tem a pontinha, né? E no umbigo tem umas dobrinhas. E aí, se a gente não conseguir limpar direitinho com algodão, tem que estar limpando bem certinho ali, porque aquilo causa inflamação, se não ficar limpinho. Então, qual é o recomendado? O recomendado é limpar de 3 a 5 vezes ao dia, tá certo? Geralmente limpa depois do banho e limpa quando, às vezes, quando o bebê faz cocô e tem que trocar, faz xixi, tem que trocar a fralda, geralmente a gente também orienta para estar limpando. Então, quanto mais você limpar o coto, mais rápido ele mumifica e mais rápido ele vai cair, tá bom? Geralmente cai de 2 a 7 dias, dependendo de como está sendo feita essa limpeza, certo, gente? Orientar a mãe depois do banho, depois da limpeza do coto, né? É muita orientação, é muita... Desculpa, gente. É muita informação nova para essa mãe, muitas orientações, e aí às vezes ela fica perdida. Então, a gente tem que estar orientando também sobre a realização de alguns testes, tá certo? Que vão diagnosticar algumas doenças que podem ser acometidas ao bebê, tá bom? E aí a gente faz o teste do coraçãozinho, tá certo? A gente faz o teste do pezinho, é a equipe de enfermagem que faz o teste do pezinho, tá certo? O teste do pezinho é muito importante. O teste do pezinho tem que ser feito do 1º ao 5º dia de vida da criança, tá bom, gente? O diagnóstico é 100% se for do 1º ao 5º dia. Se passar disso, vai acontecer o diagnóstico, porém ele não vai ter aquela porcentagem de 100%, né, de diagnóstico perfeito. E aí, a gente tá orientando essas mães porque às vezes essas mães não sabem, às vezes na maternidade não faz o teste, tá certo? Algumas maternidades fazem, outras não fazem. Geralmente, os testes que são feitos na maternidade são teste do coraçãozinho, teste da orelhinha e teste do olhinho, tá bom? Esse teste do pezinho e o teste da linguinha, geralmente pode ser feito em unidades básicas, tá certo? E tem que ser feito, tá certo? Então a gente orienta essa mãe, juntamente quando a gente entregar a caderneta, né, que os slides a seguir eu vou mostrar pra vocês, que a gente recebe a caderneta da gestante, preenche tudo e aí entrega para ela a caderneta da criança para ela fazer o crescimento e desenvolvimento da criança, né? Aquele acompanhamento mensal que a criança tem que fazer. Um mês com a enfermeira, outro mês com a pediatra. É muito importante esse acompanhamento, certo, gente? E aí o teste do pezinho, o teste do coraçãozinho, da linguinha, da orelhinha, tá certo? Muito importante. Outra coisa do teste do pezinho, que é muito importante, ele previne algumas doenças sanguíneas, tá certo? Como por exemplo a fenilcetonúria, tá certo? Muito importante a gente estar vendo o diagnóstico para a gente conseguir fazer uma intervenção já dessa doença, tá bom? Já falei sobre as orientações do coto umbilical, né? Realização também das primeiras vacinas, tá certo? Muito importante a gente estar realizando essas primeiras vacinas, né? Que é a vacina da BCG e a da hepatite B. Tá imunizando essas crianças, tá bom? Geralmente tem uma pessoa do setor que é especializada em imunização, que a gente sabe que para a gente realizar a vacina, a gente precisa de um curso. Tá certo, gente? É bem importante a gente saber disso. E aí a gente tem que observar também, gente, os cuidados com a puérpera, né, gente? A gente tá orientando a mamada, né, que a gente vai falar a seguir de aleitamento materno. Então, a gente tem que estar orientando a mamada, estar verificando a mama, tá certo? Se ela tem alguma dificuldade para amamentar, porque o bico do peito dela é achatado. Então, se o bico é invertido, né, que a gente sabe que tem algumas anatomias de algumas mulheres que o bico do peito, ele é invertido. A auréola não, o bico do peito. E aí, o que acontece? A gente tem que estar estimulando essa mulher a estar fazendo esse movimento, né, para o peito, para o bico e formando um bico, né, porque quando o bico ele é invertido, ele é como se fosse para dentro do peito da mulher. E aí a gente tem que estar orientando essa mulher a estar estimulando esse bico, a estar fazendo as orientações. Também
observar os sangramentos dessa mulher, observar a cicatriz cirúrgica se ela tiver feito a cesariana, tá certo? O sangramento vaginal, ele é normal, justamente porque o trabalho de parto, a mulher perde bastante sangue, né? E aí tem a dequitação, que é a retirada da placenta, que isso também alguns partos também podem haver lacerações, que é necessário epísio, né? E aí a mulher também tem que ser costurada. E aí, gente, é muito importante a gente estar observando esse sangramento. Por quê? Porque se o volume do sangramento for um fluxo muito grande, a gente tem que estar conversando com a obstetra para haver alguma intervenção para saber o que está acontecendo com essa mulher, tá bom? E aí, se o fluxo tiver pouco ou normal, a gente só relata no prontuário e pronto, tá certo? E tá sempre ali observando. Observou uma vez, aí quando for verificar os sinais vitais de novo, observar também, tá certo? Realizar o curativo da cicatriz cirúrgica, tá certo, gente? Muito importante a gente tá realizando o curativo, é a gente que realiza, tá certo? É um curativo estéreo, tudo esterilizado, certo? Luva estéreo, tudo, tá bom? E aí a gente fala de aleitamento materno, gente, que é uma coisa muito importante, tá? É uma coisa que é importante para a mãe, é uma coisa que é importante para o bebê, muito importante, né? A gente sabe que existe uma taxa de diminuição da mortalidade infantil se o bebê estiver fazendo o aleitamento materno, estiver recebendo, né, o leite materno da sua mãe. E aí é muito importante a gente falar que o aleitamento materno, ele, às vezes, algumas mães não podem tá realizando esse aleitamento, né, gente? Que aí a gente vai falar de algumas mães que, por exemplo, mães que foram infectadas, né, pelo HIV, as mães soropositivas, elas não podem estar realizando essa amamentação. As mães que são infectadas pelos vírus da leucemia humana, né, que a gente chama de HTLV, essas mães também, elas não podem amamentar porque já foi feito estudos e a gente descobriu que há como transmitir pelo leite, né? E aí também existem medicamentos que não são compatíveis com a amamentação, né? Alguns medicamentos psicóticos, alguns medicamentos para o tratamento contra o câncer, a radioterapia também. Então, mães que estejam acometidas de algum tipo de câncer, elas também não podem estar amamentando, tá certo? Dependendo da medicação que ela está tomando. Mães que fazem uso de drogas, tá certo? Elas também não podem estar amamentando. Crianças que são portadoras da galactosemia, que é uma doença rara, tá certo? Que as crianças também são intolerantes tanto a leite humano quanto a qualquer um que tenha lactose, tá certo? Então a gente fala dos benefícios lindos e maravilhosos da amamentação, que a gente sabe que a amamentação é uma coisa linda e maravilhosa, porém não é uma coisa fácil, tá certo, gente? Tem mães que têm mais facilidade, tem outras que não têm nem um pouco de facilidade, mas a gente da enfermagem está aqui para ajudar, tá certo? E aí é importante a gente falar que a amamentação, como eu disse, ela não é fácil, né? Às vezes, se a mãe não estiver observando a pega correta, se ela não estiver observando como o bebê mama, ela pode estar ali fazendo as posições corretas, posições incorretas, e aí o bebê não mama, e aí todo aquele trabalho que ela tem, ela às vezes cansa, não quer, machuca. Às vezes a auréola dela, o peito dela já está todo machucado, rachado, né, que chamam. E aí nosso papel também está orientando essas mães. É bem importante a gente orientar para elas tomarem banho de sol nas mamas, tá certo? É muito bom, o sol, ele ajuda bastante, né? Para a recuperação dessas mamas. Mas o que é que acontece para essas mamas ficarem tão machucadas assim? Pega incorreta do bebê, tá certo? Por isso que agora a gente vai aprender qual é a pega correta que a mãe tem que estar fazendo para que o bebê amamente bem, tá bom, gente? E aí, geralmente quando a gente vai na maternidade ou quando a gente vê uma mãe amamentando, o que é que a gente observa?
A gente observa que geralmente a mãe, ela pega o peito e faz assim, né, pra dar pro bebê. E aí, quando a gente faz assim, assim lembra o quê? Lembra uma tesoura, né, gente? E aí, quando a gente faz isso, o que é que pode acontecer? Ela pode cortar o fluxo de leite que tá vindo, entendeu? E aí o bebê suga, 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 tenta fazer a sucção, mas desculpa. Mas ele não consegue. Por quê? Porque ela tá ali, cortando o fluxo. E aí, qual é a pega correta? A pega correta, gente, é uma pega que a gente chama pega em C, tá certo? Porque a gente pega o peito assim, ó, o seio em formato de C, tá vendo, gente? Em C. E aí a gente bota todo a auréola na boca da criança. E quando a gente percebe que a criança está com o lábio assim, para receber, né? Para fazer a pega correta, que a gente tem que observar que o bebê tem que pegar o máximo da auréola possível, tá certo? Muito importante. Por quê? Porque na auréola que existe a estimulação da produção de leite. E aí, quanto mais o bebê sugar na auréola, mais vai produzir o leite, tá bom? E aí, depois dessa pega correta, qual é a posição correta que essa mãe tem que estar amamentando o seu filho? Cabeça do bebê no cotovelo, nessa dobrinha do cotovelo, tá certo? Bebê sempre aqui, depois, né, de tiver colocado o bico do peito na boca do bebê, o máximo possível, tá certo? E aí, peito com peito, se o bebê tiver de roupinha, abrir um pouquinho a roupinha do bebê para ele sentir o contato pele a pele com a mãe. Contato pele a pele, barriga com barriga, peito com peito, entendeu? Então o bebê fica nessa posição. E aí a gente vê com a mãe qual posição é mais confortável para ela para estar realizando essa amamentação. Se ela ficando em pé, se ela sentada, se ela deitada, tá certo? Isso vai depender de cada mulher. Isso é bem singular. E aí também é importante a gente estar orientando da mamada. Como é que a mãe deve dar essa mamada para o bebê? Gente, a mamada é livre e espontânea, tá certo? Muito importante a gente se atentar a isso. Por quê? Quando o bebê chorar querendo leite, a mãe tem que dar o leite. Pronto, entendeu? E às vezes acontece alguns casos de mães que os bebês nascem muito pós-termos, né? Eles nascem depois de 40 semanas, 42 semanas. E aí o bebê, às vezes ele nasce muito grande, tá certo? Que a gente chama a gente chama na literatura de bebês gig, né? A gente tem o bebê pequeno, né? Que é o bebê pig. E o bebê grande, né? É o bebê gig. E que ele é o maior, ele é maior do que uma porcentagem. E aí, esses bebês geralmente, eles são muito preguiçosos, são bebês que são mais sonolentos, entendeu? E aí, às vezes, a gente tem que estar orientando essas mães a tá acordando o bebê pra dar de mamar, tá certo? O bebê não pode dormir mais de 2 horas e ficar esse tempo todo sem mamar. Por quê? Porque pode acontecer uma hipoglicemia. E hipoglicemia em bebês mata, tá certo, gente? Muito importante. E aí, falando dos benefícios do aleitamento materno, né? A gente tem a qualidade de vida, tá certo? E a gente sabe que é um. Pode ser uma coisa dolorosa, mas quando a pega é correta, quando a posição é correta, quando a mãe tem paciência, né? O que é que pode acontecer? A mãe, ela começa a liberar hormônio do prazer, então ela sente um prazer muito grande em estar alimentando o seu filho, está nutrindo, dando o que ela tem de melhor para o seu filho, tá certo? Então isso gera uma qualidade de vida. Outra coisa importante sobre a mamada, gente, para mim não esquecer de falar para vocês, como a mãe deve dar o peito. Ela deve dar um pouquinho desse, aí depois de alguns minutos ir para esse, e aí depois de uns minutos voltar. Não, gente. A mãe tem que dar a mamada em um peito só, até o peito secar, tá certo? Muito importante isso. Por quê? Porque aquela camada mais gordurosa do leite fica no final da mamada, tá certo? Justamente para o bebê secar o peito. E aí o que é que acontece quando o bebê mama 10 minutos aqui e depois mama mais 5 minutos aqui? Depois de 10, 20 minutos, o bebê tá morrendo de fome. Por quê? Porque ele não chegou naquele leite gorduroso que vai dar aquela sensação de saciação, aquela sensação de satisfação, de tô cheio, entendeu, gente? Por isso que é importante a gente estar orientando as mães também a dar um seio e esperar o seio secar para depois ir pro outro, tá certo? Muito importante.
E aí, mais benefícios da qualidade, ou mais benefícios da amamentação. Promoção do crescimento, promoção contra a obesidade. Já foi feita pesquisa que mostram que bebês que são amamentados exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida, eles são gordinhos, mas aquilo dali não é obesidade, aquilo dali é natural, tá certo? É tudo normal, o bebê está normal. A partir do momento que que o bebê vai sendo apresentado a outras dietas, aí que a gente também tem que ter cuidado e orientação, como a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre a nutrição dessas crianças, que assim como em saúde do idoso, que a gente viu, tem os 10 passos para a alimentação saudável para o idoso, a gente tem também os 10 passos para a alimentação saudável para o RN também, tá certo, gente? E aí, mais benefícios contra para a amamentação, da amamentação, proteção contra o câncer de mama, tá certo? Algumas mulheres que elas amamentam, elas têm essa predisposição à proteção contra o câncer de mama. Redução da mortalidade infantil, como eu já falei, ela evita 13% das mortes de crianças menores de 5 anos. Quer dizer, extremamente importante essa amamentação, esse aleitamento exclusivo, tá certo? Porque o Ministério da Saúde, ele preconiza o aleitamento exclusivo até os 6 meses de idade da criança, tá certo, gente? E aí, quando a gente fala em criança, em amamentação, a gente fala também em coisas delicadas, como por exemplo a UTI. Existem muitas crianças, né, que geralmente prematuros, a maioria das crianças que vão para a UTI são prematuros, tá certo? Mas existem outros fatores, né, de risco que a gente vai falar a seguir que também podem levar a criança à UTI. E aí, quais são os cuidados da enfermagem nessa unidade, né, intensiva? Quais são os cuidados da enfermagem? Nós temos que verificar os sinais vitais dessa criança, dependendo da gravidade, tá certo? A gente verifica de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 horas, tá certo? Está sempre de acordo com a prescrição médica, tá bom? Verificar a saturação de oxigênio. Para quem não sabe, o bebê, para verificar a saturação de oxigênio dele, a gente usa uns eletrodos, tá certo? Nas extremidades, nas mãos e nos pezinhos do bebê, onde o eletrodo é como se fosse como se fosse um cintozinho que a gente vai e conecta aqui na mão do bebê. A gente precisa ter uma luzinha vermelha, né, certo? Nesses eletrodos, e aí a gente encaixa bem na artéria, tá certo? É importante a gente encaixar essa luzinha na artéria para estar verificando a saturação de oxigênio da criança. E aí, verificar a temperatura, verificar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, tá certo? Ver também se a criança ela estiver com icterícia, né, que é uma doença que acomete algumas crianças que quando elas nascem prematuras, alguns órgãos delas não estão totalmente maduros para realizar aquelas funções que são necessárias, né? E aí o que acontece? Às vezes o fígado ele não está maduro e aí ele produz uma substância chamada bilirrubina, e a bilirrubina tem uma coloração amarelada. E aí quando o fígado não está maturado, o que acontece? Essa bilirrubina ela se espalha. E aí o bebê fica de uma coloração amarela, tá certo? A gente vê até nos olhinhos dela, nos glóbulos oculares, a gente vê que fica de uma coloração amarelada, e essa criança precisa de uma fototerapia, tá certo? Que é uma das doenças que a gente vai falar na próxima aula, tá bom? E aí, realização da punção, tá certo? Sempre, na maioria das vezes, os RNs que vão para a UTI, eles precisam da punção, né? Porque precisam realizar a medicação, precisam ser administrada algumas medicações e é muito difícil, gente, a gente conseguir pegar uma veia de um RN, né? Por quê? Porque ele é prematuro, às vezes ele está desidratado, tá certo? Quando o bebê também está com hipoglicemia, ele também fica desidratado. E aí, às vezes, a gente sabe que quando as veias desidratam, elas ficam bem fininhas. E aí, o risco de estourar uma veia, de perder aquele acesso. Então, a gente tem que estar com todo o cuidado possível, tá certo, gente? E aí, como eu tinha falado, alguns dos fatores de risco, né, para o bebê, ele
Vamos lá. Alguns desses fatores são o baixo peso ao nascer, tá certo? As crianças que nascem com menos de 2,5 kg. É muito importante a gente estar observando. A prematuridade, né? Como eu já falei, é quase... Desculpa, gente. É quase uma porcentagem muito alta de crianças que nascem com menos de 37 semanas e são prematuros e tem que ir para a UTI, tá certo? Justamente porque alguns órgãos não estão maduros o suficiente para esse meio extrauterino, tá bom? E aí a gente também tem quando o bebê tem asfixia, tá certo? Que é aquele ápiga que a gente já mencionou antes, de menos de 5 na escala, né? Quando ele apresenta menos de 5 na escala, no 5º minuto, esse bebê está com asfixia grave, tá certo? E aí, nosso papel também está orientando, está fazendo esses cuidados necessários com esse bebê e já encaminhando eles para a UTI, tá bom? Outra coisa, a gente precisa também orientar mães adolescentes, tá certo? Mães adolescentes são fatores de risco, tá bom, gente? Para o bebê nascer prematuro, para elas, sei lá, fazerem uso de drogas, entendeu? Então, é muito importante a gente estar nessa anamnese, junto, tá bom? E aí, mães de baixa instrução também, que aí a gente já remete aos adolescentes, tá certo? Que tem a baixa instrução do estudo. E isso também pode ser considerado fatores de risco para o bebê não nascer tão saudável, tá bom, gente? E aí, quando a gente... quando a mãe recebe alta, o que é que ela recebe junto? E o que é que a gente já fica anotando. E aí, essa caderneta é a caderneta que a mãe vai receber da criança, tá certo? E aí, a gente vai ficar com essa caderneta por enquanto que essa mãe não recebe alta e vamos anotando as medidas que foram realizadas, tá certo? As medidas antropométricas, que horas o bebê nasceu, o nome da mãe, entendeu? Tudo isso, toda essa caderneta, quem vai preencher somos nós, tá certo? Da saúde. E aí, depois que forem preenchidas teste do coraçãozinho, alguns testes aí na caderneta, as mães vão levar essa caderneta todo mês para o médico ir avaliando o crescimento e desenvolvimento dessa criança, tá certo? A pediatra e a enfermeira. E aí a gente fala do alojamento em conjunto, que é assim que a mulher percebe que está boa, que está em condições, o seu RN também, e aí ela vai para o alojamento em conjunto, tá certo? O alojamento em conjunto, ele foi criado em 1977 pelo Ministério da Saúde, e ele passou a recomendar que os RNs, eles permanecessem com suas mães, tá certo? No mínimo por 48 horas. E aí, nesse alojamento em conjunto, quais são os benefícios desse alojamento em conjunto para a mãe? Às vezes a mãe de primeira viagem não sabe muito bem os cuidados básicos com o bebê, e aí o acompanhante também não sabe de muita coisa. E aí, esse alojamento em conjunto, ele serve, além de fazer alguns tratamentos, né? Porque a gente tem tratamentos de sífilis, né? Que geralmente um tratamento de sífilis, quando a mãe sabe que ela tem sífilis, né? E é diagnosticada, aí ela começa a fazer um tratamento junto com o bebê de 10 dias, tá certo? É um tratamento, assim, bem sofrido, né? Porque a gente sabe que a medicação para sífilis, ela é uma medicação que arde na veia. Então, aquela veia do bebê fica bem debilitada, mas é um tratamento que é necessário e isso também vai servir de lição para a mãe, para ela se cuidar melhor, tá certo? Para isso não precisar acontecer com o próximo filho dela, tá bom? E aí, esse alojamento em conjunto, né, faz com que essas mães adquiram experiências, né, em contato com outras mães e
Também é importante o alojamento conjunto para a gente detectar algumas complicaçes, né, no pós-parto, tá certo? No puerpério. Algumas infecções neonatais que às vezes o pediatra ele não diagnostica, né, nas primeiras horas de vida da criança. E aí no alojamento em conjunto, como o enfermeiro fica ali o tempo todo em contato com a mãe, no aleitamento materno, estimulando, entendeu? E aí, geralmente, fica ao nosso critério estar realizando esses cuidados, tá certo? E a atribuição do técnico nesse alojamento em conjunto. Orientações, tá certo? Eu vou morrer aqui, vou ficar falando em orientações. Por quê? Porque é um dos nossos principais papéis da enfermagem. Tá certo? É educação e saúde. E aí a gente orientar essas mães nesses cuidados básicos com a RN, orientar sobre o aleitamento materno exclusivo, né, até os 6 meses, tá certo? Mas elas podem amamentar até 2 anos, 3 anos, até quando a mãe se sentir confortável para desmamar o seu bebê, tá bom? Porque o leite não faz mal para a criança. E aí, as orientações da alta, como eu já disse, aquela caderneta, né, que a mãe vai receber, está orientando ela, tá andando com a caderneta, quando a criança for na consulta, tá bom? Orientações sobre as vacinas, sobre as próximas vacinas que o bebê vai ter que tomar, né, a de 3 meses, e aí, sucessivamente, que a gente também vai falar de vacinas. Prestar assistência à puerpéria e ao RN sem discriminação, tá certo? Sem discriminação de cor, sem discriminação de gênero, sem discriminação de, como é que eu posso dizer, social, tá certo? Existem muitas mães que são moradoras de rua e que também têm o direito de ter seu filho na maternidade, porém a gente sabe que uma mãe que é moradora de rua são mães que elas não têm condições de dar um tratamento, um cuidado adequado para a criança. Então, geralmente, quando as mães são moradoras de rua, o que é que acontece? A assistente social, ela é acionada e aí essa criança, ela parte para a adoção, tá certo, gente? Infelizmente, a gente pensa assim, é uma coisa muito triste, é uma coisa muito... Porém, o Ministério da Saúde e as assistentes sociais, elas querem o melhor para a criança. Eles querem um ambiente onde a criança consiga crescer e se desenvolver. E aí a gente sabe que na rua uma criança não consegue crescer, se desenvolver, ir para a escola, entendeu? Ter uma boa educação, ter uma boa alimentação. E aí, infelizmente, algumas dessas medidas têm que serem tomadas, tá bom? E aí a gente também presta um incentivo, né, ao autocuidado, à puérpera, tá certo? Após o parto, tá certo? Ela prestar atenção nas mamas, se as mamas ficarem engurgitadas, né, que a gente chama, popularmente falando, mamas pedradas, né? Então a gente tem que estar orientando aquela massagem, ou então aquela ordenha, né? Se as mamas estiverem muito engurgitadas, tem que ordenhar, tá certo? Então, orientação também às puérperas sobre a cefaleia raquidiana, pós-raque, né, como eu já falei também. Estimular a doação do leite materno para o banco de leite também é bem importante a gente estar orientando essas mães a fazerem isso, certo? Mães que produzem muito leite, por que não ajudar algumas crianças que a mãe não pode amamentar ou porque a mãe não consegue amamentar, não produzir o leite? Importante falar também que as mães de cesarianas, elas têm uma dificuldade maior de produzir o leite, tá certo, gente? Isso é fisiológico, por quê? Porque a mulher, quando está em trabalho de parto, o corpo dela está sabendo, ei, está vindo um bebê. O que é que você tem que fazer? Você tem que mandar leite para suas mamas para alimentar esse bebê quando ele nascer. Então, quando a mulher está em trabalho de parto normal, aquele leite vai sendo estimulado a ser produzido, tá certo? Pelo trabalho de parto, pelas aquelas contrações. E quando a mulher vai para a cesariana, o corpo ele não percebe. Por quê? Porque é um mecanismo invasivo. Você não avisa o corpo da mulher que ela está parindo. Você tira o bebê e aí depois o corpo vai percebendo que o bebê não está mais ali, entendeu? E que tem que produzir leite. E por isso que algumas mães de cesarianas, a gente tem que ter uma atenção a mais, um cuidado a mais para
elas não ficarem também sendo desassistidas ou desistirem de dar o leite, tá certo? Porque a gente sabe que complemento em maternidade, geralmente, quando a mãe não pode amamentar, o complemento da maternidade geralmente é leite normal, leite de vaca, e aí a gente sabe que não é o ideal para a criança, né, gente? E aí a gente fala também de assistência à criança hospitalizada, gente. Quando a gente pensa em criança, quando a gente pensa em pessoa hospitalizada, a gente pensa logo em desorientação. A gente não sabe se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. O hospital, ele causa isso nas pessoas. Imagine nas crianças, né, gente? Imagine uma criança que ela pode perder, ela pode estar interferindo no equilíbrio da criança, tanto físico quanto emocional, quanto cognitivo também, tá certo? A criança fica desorientada, não sabe o que está acontecendo. E aí, isso pode causar um estresse, tá certo? Uma dificuldade de entender o que é que está acontecendo. E aí, a nossa assistência estar sempre, nos atentarmos sempre à qualidade de vida dessa criança. Se ela está com oxigenação, se ela está com uma oxigenação boa, está estimulando a alimentação, está estimulando a higiene, o conforto, a recreação também, né? Porque a gente sabe que criança não gosta de ficar parada, a criança gosta de estar no movimento, está ali aprendendo, eles aprendem muito rápido, tá certo? E aí também a gente tem que estar realizando alguns procedimentos invasivos, alguma punção, e aí a gente tem que estar conversando bem com a mãe, tá certo? Pra gente não... Isso algumas vezes acontece, tá certo? E aí alguns medicamentos precisam ser administrados por via intravenosa, tá certo? Então é importante a gente tem que estar ali conversando com a mãe. O alívio da dor, tá certo? A gente, como se tiver algum medicamento prescrito ou se a gente puder estar realizando alguma massagem de conforto nessa criança também. E aí, o acompanhamento familiar também, tá certo? Onde a gente tem que estar orientando a família para tudo que está acontecendo, para tudo que a gente vai vir a fazer com a criança, tá certo? Então, tem que estar sempre mantendo aquele diálogo, aquela conversa aberta. Tá certo? E aí a gente vai falar agora sobre os 10 passos para uma alimentação saudável, gente. Muito importante. Quais são os 10 passos para uma alimentação saudável? O primeiro passo, tá certo? É dar somente leite materno até os 6 meses, tá certo? Sem oferecer água, sem oferecer qualquer outro alimento. Por quê, minha gente? Ah, não, tá muito calor hoje. Meu bebê tem só 5 meses. Vou dar um pouquinho de água para ele. Não, gente. O leite já é completo. O leite tem tudo. Tem nutriente, tem anticorpos, tem água, tá certo? Então, até os 6 meses não é necessário estar realizando esse oferecimento de outras coisas, tá certo? De outros alimentos além de água. E aí o passo 2, ele diz que a partir de 6 meses a gente pode introduzir de uma forma lenta e gradual outros alimentos, tá certo? Sempre mantendo o leite materno também, tá certo? Até os 2 anos ou mais, dependendo de quando a mãe quiser desmamar a criança, como eu já falei anteriormente. E aí, passo 3, ele diz que após os 6 meses, dar alimentos complementares como cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas, verduras, tá certo? A gente sempre dá aquela de forma amassadinha, tá certo? Tá sempre facilitando a deglutição do alimento, entendeu? Para a criança também ir se acostumando, tá bom? E tem que ser realizado pelo menos 3 vezes ao dia, tá certo? Se a criança receber leite materno. Se a criança não receber, não estiver desmamada, tá certo? O que é necessário? É necessário realizar 5 vezes durante o dia, tá certo, gente? Muito importante. E aí, passo 4, a alimentação complementar deve ser oferecida sem rigidez de horários, tá bom? Não é como no idoso, que o idoso tem que ser regrado aquela alimentação, aquele horário bem certinho. Não. A da criança, a gente não precisa estar empurrando, não. Quando a criança terminou de mamar, aí depois de um tempinho oferece uma frutinha amassadinha, oferece uma verdurinha também misturada. É sempre bom a gente misturar verduras com frutas, tá certo? É muito bom.
E aí, a gente tem que sempre estar respeitando a vontade da criança, certo? É muito bom a gente tem que estar respeitando a vontade da criança. Mas a gente também tem que dar a oportunidade da criança conhecer todos os alimentos. Ah, é porque eu sou mãe e eu não gosto de comer cenoura. Eu não vou dar cenoura para o meu filho. Não, gente, né? A gente tem que oferecer todas a maior cartela possível de alimentos para a criança crescer e se nutrir de uma forma saudável, tá bom? E aí, no passo 5 ele diz que a alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida com colher, tá bom, gente? Nada de tá dando triturando tudo e dando em mamadeira, não, tá certo? A criança tem que ir se acostumando a ir comendo de colher, e aí a consistência pode começar como pastosa, e aí aquela papa, né, aquele purê, e aí gradativamente a gente vai aumentando essa consistência até chegar à alimentação da família normal, tá certo? E aí, no passo 6 a gente oferece para crianças diferentes alimentos ao dia, tá certo? Como eu falei, é importante uma alimentação variada, tá certo? Uma alimentação colorida. A criança, ela gosta muito do visual, daquelas cores coloridas, aquelas cores vibrantes. Então é importante a gente também estar estimulando na alimentação dela, tá certo? O passo 7 diz assim, que a gente tem que estimular o consumo diário de frutas e verduras e legumes nas refeições, tá certo? E aí, como a gente falou, se ela ainda mamar pelo menos 3 vezes ao dia e se ela não mamar pelo menos 5 vezes ao dia, tá certo? Passo 8, evitar açúcares, cafés, enlatados, aquelas frituras, refrigerante, balinha, salgado, guloseima, tudo isso tem que ser evitado no primeiro ano de vida da criança, tá certo? Nos primeiros, tá bom? Se puder pro resto da vida, melhor ainda, tá certo? Por quê? Porque isso vai fazer com que a criança cresça saudável e sem o risco, né, dela estar aí desenvolvendo uma obesidade, uma diabetes, tá certo? É bem importante. Passo 9. Cuidar da higiene no preparo e no manuseio dos alimentos, tá certo? Garantir o seu armazenamento e conservação adequado. Que é importante aí a gente tá higienizando corretamente, principalmente agora que a gente tá numa pandemia, né? A gente tá sempre higienizando tudo que a gente trazer de fora para nossa casa, a gente tem que estar higienizando. Pode ser com álcool, tá certo? Com paninho com álcool. E, de preferência, essas frutas e verduras a gente tem que estar fazendo aquela... Existem produtos, né, para limpeza, para esse tipo de limpeza de verduras e frutas, mas a gente também pode estar realizando aquele velho processo de botar todas as frutas, né, dar uma lavada em todas e aí colocar uma colher de alvejante e a gente bota uma colher e aí deixa lá de molho 10 minutos, geralmente num balde de 5 litros, tá certo? 5 litros para uma colherzinha de chá é perfeito. E aí a gente deixa 10 minutos e aí aquelas frutas e verduras vão ficar livres de todos os malefícios, de todas, principalmente com folhas, né? As que são com folhas, a gente abrir todas as folhas e limpar bem, tá certo? Bem importante. E depois disso, enxaguar, né, toda e deixar ela secar. E aí depois a gente guardar na geladeira. E aí, gente, eu passo 10, tá certo? Ele diz assim que a gente tem que estimular a criança, tá certo? A criança, quando ela está doente, a gente tem que estimular ela a se alimentar, tá certo? Como a gente pode fazer isso, gente? A gente pode fazer isso oferecendo a alimentação geralmente que a criança gosta. Claro, se ela estiver doente, né, gente? É muito importante a gente não estar mimando, tá certo? É importante a gente saber isso. A gente dá o leite à criança até os 3 anos, 4 anos, a gente não está mimando a criança, tá certo, gente? É importante a gente tirar esses tabus da cabeça da gente. Por quê? Porque o leite é para o bem da criança. E aí, a gente vai complementando com outras coisas, mas também deixar de dar o leite não interfere em a criança nascer mimada ou não, entendeu? Crescer mimada, no caso. E aí, a gente oferece, se a criança estiver doente, né, a gente oferece aquela alimentação que ela gosta, aqueles alimentos preferidos, entendeu? Que respeite a aceitação da criança, tá bom, gente? E é isso foi a nossa aula de hoje, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, não tem nenhum problema, tá certo? E aí é isso. A próxima aula, quer dizer,
Essa semana ainda eu vou estar passando uma atividade para vocês, tá certo? Uma atividade sobre alguns passos aqui. Não, tá bom.